Queridos irmãos, estamos aqui reunidos para realizar mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na casa de Francisco de Assis. Que nós possamos hoje, nesta noite, contar com a proteção do nosso Mestre Jesus, do nosso patrono Francisco de Assis, do nosso Pai amantíssimo, Deus Todo-Poderoso, de todos os espíritos do bem, para que esta nossa reunião possa decorrer em paz, harmonia, tranquilidade, e que nós possamos nos entender mutuamente, o plano material e o plano espiritual, que, em última análise, é o responsável por esta reunião. Eu sou Edilnei Fonseca, trabalhador da casa de Francisco de Assis, e fui convidado pela nossa irmã Renata para fazer o estudo da noite de hoje sobre o tema preces compreensíveis, ou, como está na edição da FEB, preces inteligíveis. Mas, antes disso, para preparar o nosso ambiente, nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel ao médium Chico Xavier. É a lição número 77, que tem tudo a ver com a nossa lição, com o nosso estudo da noite de hoje. Intitula-se Pai Nosso. Palavras de Jesus, Pai Nosso. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Comentários de Emmanuel. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos, os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas
dos outros nos afetam por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples, repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Com a leitura dessa página tão importante na noite de hoje, vamos fazer a nossa prece para continuar as nossas tarefas. Jesus, amado Mestre, Senhor de nossas almas, Francisco de Assis, nosso patrono espiritual, Deus amantíssimo Pai, aqui estamos reunidos em vossos nomes, na casa virtual de Francisco de Assis, para realizarmos esse estudo da noite de hoje, que reza justamente sobre o tema prece, que é o que estamos elevando até vós, para que nos deis o amparo, a proteção necessária para a realização desse estudo na noite de hoje, a intuição, a inspiração, a ajuda espiritual, porque sabemos que sem a ajuda de todos vós, nada somos. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por tudo, Francisco. Obrigado por tudo, Pai amado, Deus bondoso, e permitir que nós possamos, nesse momento, declarar iniciados os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, como eu já falei anteriormente, nós vamos falar sobre preces inteligíveis. O nosso tema consta preces compreensíveis, porque é um sinônimo, Mas como nós fizemos tudo com o livro da FEB, e a maioria dos livros intitula-se Preces Inteligíveis, nós vamos então falar sobre preces inteligíveis. Para começar então esse estudo, nós vamos definir o que é prece. Creio que todos vocês devem saber o que seja prece, A definição vernacular de prece é a seguinte: mensagem oral, escrita ou em pensamento, que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, bênção ou agradecendo uma graça recebida. Oração, reza. Então, vejam que a prece pode ser oral, escrita ou em pensamento. Nós podemos fazer a prece, como nós fizemos no início da nossa reunião, Podemos escrever uma prece para nós mesmos, Mantermos uma comunhão com o plano espiritual, ou a prece também pode ser através do pensamento. Não há necessidade que se fale, porque muitas vezes nós estamos falando uma coisa e pensando em outra. Então o importante é o pensamento, que o nosso pensamento esteja focado
naquela, naquela naquele nosso agradecimento, né? Naquele nosso pedido de ajuda, né? Porque para que serve a prece? Está lá no livro dos Espíritos: pedir, louvar e agradecer, né? Pedir é o que mais nós fazemos é pedir. Pede isso, pede aquilo, pede saúde, pede prosperidade, pede ajuda do plano espiritual, estamos pedindo toda hora. Louvar, né, a Deus pela natureza, pelo sol, pela vida, pelo ar, pelas plantas, poucos nós louvamos, né? Louvado o nome de Deus, Deus seja louvado. Agradecer, então, é o mais difícil. A gente pede, pede, pede. Quando se consegue, né? Muitas vezes não se consegue porque Deus dá o que nós precisamos, né? Muitas vezes pedimos uma coisa que não estaríamos preparados para receber. E quando não conseguimos, né, maldizemos. E quando conseguimos, esquecemos de agradecer, né? Mas a prece está lá, né, na lei de adoração, que é a primeira das leis morais, lá da parte terceira do capítulo 1, né, lá no Livro dos Espíritos, a lei da adoração. Para que serve a prece? Pedir, louvar e agradecer. Há uma outra colocação aqui sobre prece. Ato ou efeito de suplicar, pedido, rogo, súplica. Então isso é a definição de prece, que é bem provável que todos vocês já sabiam, né? E inteligível, né? Significado de inteligível: que se compreende bem, que é fácil de ser entendido, claro, compreensível. Por isso a nossa irmã Renata colocou aí no tema preces compreensíveis, porque compreensível é um sinônimo de inteligível, né? Que se ouve nitidamente. Então uma coisa que se ouve nitidamente é uma coisa que se compreende bem, né? Que se entende bem. Facilmente audível, né? Que se ouve nitidamente, facilmente audível. São sinônimos de inteligível. Então, para iniciar, né, a explicação aí do tema de hoje, prece inteligível, nós resolvemos então fazer essa definição aí vernacular de prece e de inteligível. E esse estudo da noite de hoje está no Evangelho, no capítulo 27, Pedi e obtereis, os itens 16 e 17, né? Então vamos ler aqui o item 16. É a passagem bíblica que está em Paulo, na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. Diz assim a passagem bíblica: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro que aquele a quem falo e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17, como dissemos anteriormente. Então vamos fazer uma pequena análise, né, desse item 16. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Então, se eu não entender o que eu estou falando, né,
eu vou parecer um bárbaro para quem está me ouvindo. Ou vice-versa. Se eu não entender o que o cara está falando, ele vai ser um bárbaro para mim. Nessa primeira parte, se eu não entender o que significam as palavras, seria um bárbaro para aquele a quem falo. Então, se eu começar a falar em línguas estranhas, atualmente nós vemos alguns companheiros falarem em línguas estranhas, então começa com e isso, o que acontece? Quem está ouvindo aquilo não está entendendo nada. Então, para aquelas pessoas para quem ele está falando, ele, se torna um bárbaro. Não é bárbaro relativo à barbárie. Bárbaro quer dizer uma pessoa que não é compreensível. Que as pessoas estão até vibrando, estão extasiadas com a pregação, mas não estão entendendo o que ele está falando. O que é isso que ele está falando? O que significa essas palavras que ele está falando? Assim como se eu começar a falar numa língua diferente também, eu vou ser um bárbaro para essas pessoas que estão me ouvindo. Vamos levar isso para a língua, para os idiomas atuais, por exemplo. Se eu começo a falar para vocês em alemão, a não ser aqueles que entendem alemão, eu serei um bárbaro para vocês que estão me ouvindo, porque eu não estarei transmitindo aquilo necessário. Correto? E também, se falarem alemão para mim, eu não entendo alemão, essa pessoa vai ser um bárbaro para mim, porque ela não está me transmitindo nada, porque eu não estou entendendo o que ela está falando. Ela pode estar falando uma coisa maravilhosa, como eu também posso estar falando uma coisa maravilhosa, mas estamos falando em outro idioma. Eu falando em alemão para os meus ouvintes e alguém falando em alemão para mim. Não nos entenderemos mutuamente, então seremos bárbaros, tanto eu como o outro que está falando. Então isso é um exemplo atualizando aí, Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto, Se eu começo a repetir, por exemplo, uma oração em latim, em grego, em hebraico, em aramaico, em línguas antigas, decoro aquela oração e começa a falar sobre aquilo. O que vai acontecer? Se eu estou olhando nessa língua que eu não estou entendendo o que eu próprio que estou rezando, estou pedindo, estou orando, não estou entendendo o que eu estou falando, o meu coração pode orar, mas a minha inteligência não vai colher fruto, porque não está entendendo o que eu estou falando. É isso que ele quis dizer aí, Paulo, Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem o que a própria língua responderá amém? Responderá amém no final da vossa oração, da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis. É o caso das preces há algum tempo atrás, aliás, há um bom tempo atrás, no meu tempo de infância, digamos assim, em que o padre rezava a missa em latim, Padre Nosso, e aquela linguagem em latim que ele já talvez tivesse até decorado, de tanto fazer. E no final ele falava amém, todo mundo amém, mas ninguém tinha entendido nada. É isso aí, como é que eu vou dizer amém? Vou dizer mecanicamente, porque todo mundo está respondendo amém, repetindo amém que o padre falou, mas não sei o que ele falou ali. Esse padre, em última análise, é aquele bárbaro que foi dito anteriormente. Não é que a vossa ação não seja boa, viu? Não é que o padre não estivesse fazendo uma boa ação, fazendo uma boa prece, Mas os outros não se edificam com ela, porque não estão entendendo o que ele está falando. Como é que podia se acompanhar uma prece em latim, Nós que falamos português. O latim que é uma dita língua morta, Então fica difícil de se compreender. Foi por isso que a própria igreja mudou para que os cultos religiosos, as missas, fossem feitos em português e não em latim, ou em inglês, ou
ou em francês, ou em espanhol, na língua que o povo está orando no momento, né? No nosso caso, no Brasil, em português. Então vamos ver aqui o nosso item 17, né? Que é a outra parte. Aliás, o estudo de hoje é muito pequeno, e é bem provável que nós levemos pouco tempo para falar sobre ele, porque é um estudo muito pequeno, né? Mas vamos lá. Item 17, que é o segundo item, né? Aí é o comentário de Kardec, né? Sobre essa passagem bíblica aí de Paulo aos Coríntios, essa mensagem, né, de Paulo aos Coríntios, na epístola, na primeira epístola. Kardec comenta assim no item 17: a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Então, nós já vimos aí, né, que o pensamento tem que estar junto com a prece. Mas vamos ler tudo, depois a gente comenta parte por parte, né? A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que lhe não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas, melhor dizendo, de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes, e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Capítulo 28, número 2, que é sobre vai falar sobre a oração dominical. Então vamos lá. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Então, se nós estamos falando uma coisa, fazendo uma prece e pensando em outra, né, essa nossa prece já não terá valor. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não compreende. Então, como é que eu vou conjugar o meu pensamento se eu estou falando em latim? Então, só estou falando porque eu não sou nato hablante, né, digamos assim, né, como disse Marge. Eu não sou falador nato, né? Não sou nato falante, né? Ou falante nato de latim, ou de grego, ou de hebraico, ou qualquer idioma antigo, né? Então, como é que eu vou conjugar esse meu pensamento a uma coisa que eu não sei o que eu estou falando, que praticamente eu decorei aquilo para rezar, para orar para as pessoas que estão me ouvindo? Então, eu não vou poder conjugar esse pensamento. Isso não vai tocar o meu coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem, olha só, não passam de amálgamas de palavras, um monte, né? Uma porção de palavras que nada dizem ao espírito.
Se a pessoa não está entendendo, a mente não está compreendendo o que o pastor, o que o padre, o que o dirigente da reunião espírita, o pai de santo lá do terreiro está falando, se a mente não está compreendendo, o espírito não vai entender, né? E o coração não vai ser tocado automaticamente. Para que a prece toque, no caso o coração, né, precisa se torna que cada palavra desperte uma ideia. Você tem que associar uma coisa a outra. E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Você não entendeu, não pode associar nada, né? Será dita como simples fórmula, né? É aquela prece que não passa do teto, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam, né? Falar sete Pai Nosso, 7 Ave Maria, entendeu? O valor vai ser esse, né? Muitos oram por dever, né? Alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Quer dizer, 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria, ou um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma Ave Maria, até fazer 7 vezes. Entendeu? É isso aí que ele quer dizer, né? Aí está quite, já rezei, já fiz a minha parte. Agora eu vou esperar Deus me conceder a graça, né? Deus vê o que se passa no fundo dos corações. Então, não adianta você ficar, Pai Nosso, Ave Maria, cheia de graça, acho que sou, não sei o que, uma fagulha. Isso não adianta, gente. Não vai adiantar nada, 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 nada. Deus vê o que se passa no fundo dos corações. Lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Quer dizer, você vai vai rebaixar Deus à condição humana. Porque para nós tem valor, né? Para mim, o meu dirigente espírita faz uma prece bonita, meu pastor fala em língua estranha, língua lá do Pentecoste, o meu padre reza a missa em latim, uma beleza e tal. E aí você estaria, se pensasse que assim é com Deus, estaria rebaixando, né, a divindade. E o Kardec manda que se veja o capítulo 28, item número 2. É o que nós vamos fazer agora. Vamos ler, né? É a prece dominical, né? A oração dominical. Oração dominical, eu pensava quando era criança, né? Quando era jovem, né? Lá da aula de moral da mocidade, pensava que esse dominical era a oração que se fazia aos domingos. Domingo era dia de fazer o Pai Nosso. Eu ia para a aula de moral, né? Aí a gente rezava o Pai Nosso, né? Eu pensava que a gente tinha que... Era a oração dominical, porque era no domingo que fazia o Pai Nosso. Mas não, dominical quer dizer de Domino, quer dizer Senhor. Então, oração dominical é oração Domino. Dominus quer dizer Senhor, oração do Senhor. Por isso, oração dominical. Não tem nada a ver com domingo, né? Isso é só título de esclarecimento. Prefácio. Os Espíritos recomendaram Vamos então continuar com o nosso estudo e vamos para a nossa parte final, onde nós vamos ver lá a oração dominical que Kardec aconselhou anteriormente que fosse visto. Está no capítulo 28 da coletânea de preces espíritas, no item 2 da oração dominical. É o prefácio, né, para começar aquele estudo sobre o Pai Nosso. Diz então lá o prefácio: os Espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical. Já explicamos que é a oração dominical, né? Não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces
é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, está em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, é o Pai Nosso lá no Sermão da Montanha, né? Seja porque pode suprir a todos, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Realmente o Pai Nosso é simples, porque é fácil de se fazer, é fácil de se orar, né? Não vou dizer decorar, porque nós temos que sentir as palavras que nós façamos. O Pai Nosso decorado também não vai adiantar, não vai passar do teto, né? Mas, como diz aqui Kardec, ele é simples, né, mas é sublime, ou seja, é uma verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Ele é sublime na sua própria simplicidade. Ou seja, é simples, mas é sublime. Continua Kardec. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração, de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga, em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Ou seja, o Pai Nosso é o suprassumo, né, digamos assim, das orações. É simples, é sublime, é objetivo, né? Não é longo, não é uma oração cansativa que você fica rezando a vida inteira, né? E encerra esses princípios de amor a Deus, amor ao próximo, caridade para com o semelhante, né? Amor incondicional e outras coisas mais, respeito, né? Agradecimento, gratidão. Então, realmente, na sua simplicidade, ele é sublime, né? Continua Kardec. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem geralmente sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma das suas partes. Ou seja, você acaba decorando o Pai Nosso, Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Às vezes é tão rápido, né, que você está com pressa de rezar, você não quer parar para pensar nas palavras que está fazendo, né, e ele acaba não se detendo, né, sobre a aplicação de cada parte daquela do Pai Nosso. Pai Nosso, como o Emmanuel, na nossa página introdutória, dissecou muito bem, né? Pai, falando sobre Deus, nosso, né? Falando sobre a nossa comunidade, o nosso mundo, os nossos semelhantes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. É aquele caso que já falamos sobre 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria, né? Intercalado ou não. Ora, quase sempre, esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9 vezes. Fazer 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria, 9 Pai Nosso, 9 Ave Maria, no caso das novenas, né? Tomados a antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações de magia, é o 3, o 7 e 9, né? São números cabalísticos, né? Para preencher, aí Kardec finaliza. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições, aditamos, aconselhado pelos Espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido,
e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ora dizer a oração dominical, ou na sua forma simples, ou na desenvolvida. Ou seja, ele pode falar apenas o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, ou fazer aquela oração desenvolvida que Kardec faz lá no capítulo da coletânea de preces espíritas, né? Que ele diz aqui que ele desenvolve, divide o Pai Nosso em 7, por coincidência, o número 7 aí cabalístico, em 7 partes, e faz um estudo de cada parte delas, né? Pai Nosso, depois que estás nos céus, depois santificado seja o vosso nome, depois venha a nós o vosso reino, depois seja feita a vossa vontade, depois assim na terra, como no céu, e assim vai até o final, que inclusive o amém, ou assim seja, né? Ele faz uma análise só sobre essa frase. Isso então seria esse item, né, que Kardec aconselhou que fosse visto lá na nossa primeira parte. E para finalizar, antes da nossa prece final, nós vamos ler uma página de um estudo, de um culto de evangelho lá, que eu peguei na internet, que se chama Prece e Vibrações. Quem quiser pode até colocar o que Emmanuel manda fazer, que a gente faz a prece bem devagar e vocês poderão fazer, né? Então vamos lá. Começa assim. Coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações e espera e confia. Emmanuel, Chico Xavier. Ou seja, uma orientação de Emmanuel na pena de Chico Xavier. Então ele diz lá, quem quiser colocar aí o recipiente de água para a gente poder vibrar durante essa prece que nós vamos ler, depois do nosso prece final, e tomar o seu copinho de água fluidificada, pode fazê-lo, né? Então Emmanuel diz, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, e espera e confia. Então vai começar aqui essa prece que eu achei muito bonita e peguei aqui para a gente finalizar o nosso estudo. Pai nosso, que se encontra sempre a velar por cada um de seus filhos, aqui estamos novamente a lhe rogar. Renova as nossas esperanças para que a cada dia não nos desesperemos diante das dificuldades a serem enfrentadas. Enxuga as nossas lágrimas quando fraquejarmos e realmente pensarmos em desistir. Mostra-nos uma luz a nos guiar quando nos encontrarmos perdidos pelos caminhos dos desentendimentos. Dai-nos a paciência diante dos conflitos que nasceram à nossa frente. Dai-nos também o pão da vida, que alimenta nosso espírito. Apresenta-nos a resignação quando não pudermos modificar uma situação. Abençoa nossos passos para que não se tornem vacilantes diante dos espinhos que encontrarão. Envolve-nos em seu amparo nos instantes em que mais nos sentimos sozinhos, inspirando-nos diante dos momentos de indecisão. Perdoa os nossos erros e novamente multiplica nossas forças, para que possamos reconhecer o verdadeiro caminho da salvação. Livra-nos das garras do medo, auxiliando-nos a combater o mal que ainda existe em nós e que por tantas vezes tenta nos dominar. Envolve-nos em tua luz de proteção, fazendo assim com que possamos caminhar com segurança em sua direção. Permanece, Pai, a abençoar a nossa existência, porque infinita é a sua misericórdia. Permita que nossas águas sejam fluidificadas com os medicamentos necessários ao nosso equilíbrio e permita ainda, Senhor, que nossos lares sejam higienizados e que cada canto e recanto seja abençoado, permanecendo em nosso ambiente somente tuas vibrações de amor a envolver
todos nós e todos aqueles que ali adentrarem. Graças vos damos, hoje e sempre, Pai de bondade e misericórdia, que assim seja, paz e bem. Essa oração eu achei muito bonito, né, para se fazer, quem faz o culto do Evangelho no lar, fazer uma lida sobre ela, né, no final, antes da prece final, ou até tê-la como prece final, porque é muito interessante, né, fala sobre a fluidificação da água, é a mistura do Pai Nosso com a gratidão, com a oração da sabedoria de Francisco de Assis, né, dando o que ele diz lá sobre discernir o que é bom, o que é mal, né? Então é uma oração muito interessante que eu achei lá pesquisei, encontrei na internet e resolvi comentá-la com vocês. E para quem quiser, eu vou colocar ela depois lá no nosso grupo, né? É a oração intitulada Prece e Vibrações. Então nós vamos, meus irmãos, agradecer por esses momentos que podemos estar aqui reunidos, pela felicidade de estarmos mais uma vez na casa virtual de Francisco de Assis, através da plataforma do YouTube. Essa virtualidade que nos uniu, nos confraternizou nesse momento tão difícil, nesse momento de pandemia que assola o nosso planeta. Através dessas plataformas como esta de hoje, nós podemos nos confraternizar, estudar um pouco mais, aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Muito obrigado, Jesus querido. Muito obrigado, Francisco de Assis, nosso patrono maior de nossa casa. Obrigado, meu Deus Pai amantíssimo, por tudo que nós recebemos na noite de hoje. Esse verdadeiro banquete espiritual que recebemos de todos vós nesta noite. Que nós possamos assimilar tudo que de bom que foi dito e sempre que tivermos oportunidade, exemplificarmos, quer seja por palavras, pensamentos ou atos, o que havemos aprendido na tua casa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Francisco. Obrigado, Deus bondoso. Ajuda-nos hoje, amanhã e sempre, e que nós possamos considerar interrompidos nossos estudos da noite de hoje, para voltarmos num breve período, se Deus assim o permitir. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus.